Será que você não está gastando muito tempo e energia da sua vida tentando controlar o incontrolável? Você sente necessidade de controlar a sua vida? Quanta necessidade você sente de controlar a sua vida? Funciona? Quanto você realmente consegue controlar no seu dia a dia? Será que você não está tentando controlar mais do que o que você consegue? Será que está sendo produtivo esse tipo de necessidade de controle? Olá, meu nome é Clarissa Lobo e estou aqui mais uma vez para falar do tema controle. Acho que muitos de vocês devem sentir essa necessidade de controlar aspectos da vida de vocês. A gente faz isso porque a gente tem necessidade de se sentir no controle, dar uma espécie de poder, uma sensação de tranquilidade, como se a gente soubesse onde é que a gente está indo, para onde é que a gente vai. E é essa sensação que a gente está buscando, essa sensação de saber o que vai acontecer, de estar no controle. Eu entendo o controle como uma espécie de poder. Quando nós imaginamos que vamos fazer determinados projetos, vamos tomar determinadas decisões e as coisas vão acontecer da maneira como planejamos, e isso de fato acontece, dá uma sensação de prazer. É exatamente isso que eu quero para a minha vida. Foi isso que eu planejei. Eu tenho um controle sobre o que vai acontecer comigo. E ao longo dos anos, eu fui percebendo que essa satisfação de estar no controle, de ter o poder de decidir o que vai acontecer comigo, não conseguia ser tão satisfatória ou não conseguia se manifestar na quantidade de vezes que eu precisava para evitar a sensação de frustração e fracasso pelas coisas não terem saído exatamente como foi planejado. Portanto, a sensação de fracasso e de impotência era muito mais frequente do que a sensação de prazer sobre o controle da minha vida. De todas as vezes e em todos os momentos em que eu planejava, eu fracassava muito mais vezes do que eu sucedia, digamos assim, porque eu fui percebendo que quase absolutamente tudo na minha vida não dependia do meu controle, né? Eu parecia uma espécie de loteria. Às vezes acontecia de realmente dar certo, né? E o que eu tinha planejado se manifestava. Mas mesmo quando eu planejava, nunca se manifestava da forma que eu gostaria, né? Sempre tinha aquele aspecto de, isso aqui eu não queria que fosse bem assim. Então, mesmo quando eu obtinha sucesso, dentro da sensação de sucesso e de alcançar um objetivo, vinha também a sensação de uma espécie de mini fracasso, tipo, eu consegui, mas não foi da forma que eu gostaria, eu queria que tivesse sido de determinada maneira e tudo. Então, assim, ao longo do tempo eu fui percebendo, poxa vida, isso aqui é o caminho para o fracasso e o insucesso. Planejar da forma como eu vinha fazendo, de que as coisas acontecessem da forma como eu gostaria, é o caminho do insucesso, é o caminho do fracasso. Tá me trazendo muito mais sentimentos negativos do que positivos. Será que precisa ser assim? E para que eu preciso planejar tanto? Por que eu tenho que planejar tanto? De onde vem essa necessidade de planejar tanto? A verdade é que muitas dessas respostas eu não obtive. Até hoje eu não sei por que a necessidade, por que a vontade, de onde é que vem esse desejo, e também não tem tanta importância, ou não teve tanta importância para mim. Então eu, aos poucos, fui fazendo testes, como
Como sempre, eu vou funcionando através dos testes. Eu fui testando, eu vou tentar não controlar determinada situação. E sempre começando por coisas bobas. Por exemplo, faço uma lista de supermercado, né? E vou ao supermercado, vou ao mercado buscar aqueles itens. Na grande maioria das vezes, 1 ou 2 itens não vão estar disponíveis e outros tantos vão precisar ser substituídos por marcas ou produtos dos quais eu não tenho conhecimento, o que poderia ser uma fonte de frustração. Então eu gostaria de fazer uma determinada receita na minha casa e não consegui os ingredientes que eu desejava obter da maneira como eu imaginei. Isso poderia ser uma fonte de frustração, não poderia? Isso era uma fonte de frustração, na verdade. O exercício era, no momento do preparo da lista, eu já pensava em substituições, plano A e B. Eu já saía de casa com a lista principal, o plano A, e a lista secundária para, se o plano A não fosse possível, eu já teria planejado um plano B. Então, eu me frustraria menos. Se o plano A não der certo, teria o plano B. Portanto, eu fui buscando estratégias de precisar de menos necessidade de controle, portanto, menos frustração, consequentemente. E eu fui fazendo isso em vários aspectos da minha vida. O meu processo passou por esse caminho. Isso quer dizer que todas as pessoas passam pelo processo dessa forma? Não. Cada pessoa vai encontrar a sua estratégia. Eu estou falando a estratégia que eu fui encontrando ao longo do tempo. Depois dessa fase de plano A e B, eu fui percebendo que eu poderia ter desejos, vontades ou necessidades, mas que existia uma infinidade de situações que poderiam acontecer que não me trariam emoções negativas. E que, quanto menos planejamento eu fazia, menos expectativas eu tinha, né? E quanto menos expectativas eu tinha, mais aberto eu estava para o que viesse a de fato acontecer. A nossa forma de funcionamento se generaliza para todos os aspectos. Então, antes eu planejava tudo, ou tentava planejar tudo, controlar tudo, vivia frustrada porque eu não controlava nada, né? Hoje eu percebo que eu não controlava quase que absolutamente nada. A minha janela de possibilidades de controle é mínima diante do que eu não controlo. O que eu fui percebendo ao longo do tempo e através dos micropassos que eu fui tomando para alcançar o meu objetivo é que cada vez mais eu me sentia mais livre, mais liberta de mim mesma, das minhas próprias exigências, das minhas próprias expectativas. E a consequência disso é incrível, porque é uma sensação de liberdade, é uma sensação de poder ser capaz de viver aquilo que está se apresentando na minha vida naquele momento. E isso é muito gostoso. É aquela coisa das pessoas que falam assim, viva a vida intensamente. Para mim, Clarissa, viver a vida intensamente é ser capaz de estar ali, naquele momento, sem desejar ou sem estar planejando como será o momento seguinte. Isso, para mim, é viver a vida intensamente. É estar ali, presente, naquele momento, sem querer estar em nenhum outro lugar. Apenas ali, naquele momento e com aquelas pessoas, fazendo exatamente o que eu estou fazendo. E isso é uma sensação muito, muito agradável e muito libertadora. Eu gostaria muito que cada um de vocês que chegou até aqui e que está assistindo esse vídeo possa fazer o seu percurso e possa alcançar esse lugar em que eu me encontro, em que
essa posição que eu alcancei. Eu continuo me frustrando, eu continuo planejando, às vezes faço isso sem nem perceber, mas o meu objetivo é controlar apenas o essencial e o necessário a ser controlado. Eu evito a todo custo planejar e controlar o que não me diz respeito. Eu deixo para os outros o que é responsabilidade dos outros e não minha. Isso facilitou muito o meu dia a dia. Continuo com minhas tendências, continuo fazendo coisas que eu fazia antes de todo esse processo, mas com muito menos frequência e muito menos intensidade. E quando eu percebo que eu estou caindo nessa armadilha, eu consigo dar passos atrás e evitar a armadilha. E não cair tantas vezes. E quando caio, não cair com tanta intensidade. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.